Sempre nas primeiras entrevistas, as pessoas, quando chegam até mim, eu acredito que em outros também profissionais, eles perguntam assim, no meu caso, a psicanalista trabalha com o coração ou com a razão? Eu respondo, mais do que com o coração. Eu diria com o inconsciente, porque ao escutar um analisando, eu tenho que me concentrar até reviver a sua emoção que está recalcada. Então, eu vou investindo intencionalmente o meu próprio inconsciente, porque o inconsciente do analista é o seu mais precioso instrumento de trabalho. Para o psicanalista, agir com o seu inconsciente significa como você viu e deixa lhe ressoar em si a mais fina vibração do inconsciente do paciente. Essa auto-imersão ela serve para ir ao encontro das emoções submersas do, do outro, né? Que frequentemente me faz pensar aí nos mergulhadores. Precisamos ter ali a mais viva acuidade da escuta. E também tenho a impressão de mergulhar sem respirar e conhecer a embriaguez das profundezas abissais desse meu paciente. Então eu tento desentocar no fundo de mim mesmo as cenas conflituosas do analisando, para depois eu voltar à superfície e lhe dizer, né, que chegado ali o momento, como umas palavras simples e expressivas que eu percebi, mas transferi para ele de uma forma generosa, acolhedora. E eis a intervenção mais decisiva do psicanalista, a qual é preciso analisar. Aquilo que se analisa não se repete em todas as sessões e tampouco de paciente para paciente. Porque o trabalho de um psicanalista é como se fosse um trabalho de alfaiataria. A roupa de um não serve para o outro, a dor de um não serve para o outro. Por isso que nós temos vários teóricos, mas a profissão da psicanálise não é quando você pega um diploma. A profissão é os estudos, é estar participando de fórum, de seminários, de grupos, onde tem ali grupos de estudos, análises de filmes, análise de cases. É aí que começa ainda mais a aperfeiçoar ali o estudo, para que você se torne ali um psicanalista diferenciado. Então, perceba bem que a psicanálise, o profissional psicanalista, ele tem a responsabilidade de um ato psíquico muito exigente, porém é indispensável para conhecer a si mesmo, a origem do sofrimento do outro, a qual ele vai revelando de sessão a sessão, em doses homeopáticas. E acrescento que o êxito dessa descida interior exige um conhecimento muito detalhado da história do paciente. Então, não se deixe enganar. O que o paciente traz dentro de um setting analítico não é bobeira, não é frescura, não é questão que a pessoa está querendo mimar, não é isso, né? Então, você precisa ter ali uma inteira disponibilidade, uma longa formação clínica e, sobretudo, uma análise pessoal, que ela é interminada. Todos os analistas precisam de um analista. A propósito ali do mergulho mental, eu tenho sempre presente no espírito, né, uma frase que é pouco conhecida de Freud, que, a meu ver, ele define perfeitamente o uso que o analista faz do seu inconsciente, aonde ele escreve o seguinte, que o psicanalista ele capta o inconsciente do analisando como seu próprio inconsciente. Em outras palavras, quando o psicanalista ele mergulha em si mesmo, ele serve de seu inconsciente como um órgão
receptor destinado a captar os sentimentos inconscientes do paciente. E esse engajamento que é uma parte de si, é a mais autêntica atitude que um clínico que embora permanecendo, ele próprio, ele dispõe o seu inconsciente como uma tela na qual ele se projeta cenas traumáticas infantis. Assim, no momento mais agudo da escuta, quando o analista ele utiliza o seu inconsciente instrumental, ele se dissocia entre aquele que controla a situação e aquele que simultaneamente mergulha em si mesmo. E falando dessa maneira, eu imagino quanto deve ser difícil para a pessoa que não tem uma formação experiente, que não está se atualizando, é difícil essa pessoa conceber tal desdobramento. É uma experiência que é preciso viver, vivenciar para poder compreender que, de fato, ser psicanalista é sentir-se totalmente lúcido e, ao mesmo tempo, operar um salto em seu inconsciente. Então, isso não tem nada a ver de um psicanalista trabalhar com o coração ou com a razão.